Olá a todos, bem-vindo ao programa de entrevistas da Comissão de Arbitragem da OAB, na qual entrevistamos grandes nomes da arbitragem. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, Ricardo Torre, dispensa apresentações. Ricardo é sócio do escritório Valde Antunes Vita Blatner, é bacharel pela Faculdade de Direito da USP, mestre e doutor em processo civil pela mesma faculdade, fez o seu LLM pela NYU em Nova York, é vice-presidente da Comissão de Arbitragem da OAB, é diretor do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Portuguesa no Brasil e é delegate da Comissão de Arbitragem da CCI. Ricardo, muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo conosco. Para abrir a nossa entrevista, a gente gostaria de ter uma apresentação sua e conhecer um pouquinho melhor. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória, por que você escolheu direito, onde você iniciou, enfim, como é que você chegou nesse caminho onde você está hoje? Obrigado, Sérgio. Oi, Bárbara. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Bom, basicamente eu estudei num colégio alemão aqui em São Paulo, eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo. Estudei no colégio Porto Seguro, colégio tradicional alemão. E os idiomas estrangeiros sempre fizeram parte da minha vida desde criança, então desde cedo comecei a estudar inglês, espanhol e o alemão também no colégio. E sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, sempre tive muito interesse em ler e escrever. Então, no fundo, isso foi me desenvolvendo, né? E a profissão do direito acabou me atraindo um pouco por isso. Eu não tenho nenhum advogado na família, sou o primeiro advogado, então não tenho nenhuma inspiração em casa, nem próxima, nunca tive. Mas é uma profissão que, né, exige que a gente se dedique, que a gente leia muito, esteja sempre se atualizando. E achei que foi um bom uso até para eu poder usar o direito alemão, é uma inspiração muito grande, né, para a gente aqui no Brasil também. Então foi um misto de motivos mais focado nessa questão de leitura de idiomas estrangeiros. Muito legal. Eu acho que, como o Sérgio falou, você tem uma vasta experiência, muito a acrescentar, com certeza uma inspiração para nós. E aí, falando um pouquinho mais da sua experiência, da sua trajetória, como é que foi essa experiência de estudar fora? Como é que foi essa decisão, o processo de estudar fora? Né? O que te influenciou? Acho que isso... Olha, Bárbara, acho que foi um movimento natural desde a graduação, né? No fundo, o meu LLM já foi, obviamente, depois de formado, mas já na graduação eu tive 3 experiências no exterior. Então, como eu falei anteriormente, a questão dos idiomas me abriu muitas portas. E eu fui estudar 2 vezes na Alemanha, primeiro em Leipzig, depois em Munique. Então eu já fui estudar um pouco de direito alemão, direito da União Europeia. Ganhei bolsa nas 2 oportunidades. E já depois de formada, eu fui estudar na London School of Economics. Fiz um curso de verão em arbitragem e International Litigation também. Foram experiências muito enriquecedoras. Acho que transformam o ser humano, né? E o ápice disso foi o LLM, que era um projeto que eu já tinha. E achei que naquele momento eu fui em 2017, né? Eu tinha menos de 29 anos, perto dos 30. Foi um momento, inclusive, que foi um turning point na minha carreira, até pelas questões do escritório. Eu acabei voltando e assumindo a posição de sócio, mas é uma experiência que eu recomendo para todos os jovens bacharéis terem essa vivência, porque a gente tem uma troca, principalmente em arbitragem internacional, né? Não são todos os escritórios aqui no Brasil que têm a oportunidade de ter esse contato com arbitragens internacionais. Então a gente tem práticas que, em algumas arbitragens domésticas, a gente sabe que são, né, importadas da arbitragem internacional, mas nem todo mundo tem esse tipo de contato. Então eu recomendo fortemente, porque é uma experiência que muda o ser humano no aspecto não só profissional, mas também pessoal. As pessoas, cada um tem a sua criação, cada um tem a sua base familiar, mas sempre que você está sozinho num país estrangeiro, ainda que você fale o idioma, você é sempre o estrangeiro. Isso faz com que você cresça em várias situações adversas que você nunca vivenciou morando no seu país de nascimento. Então, acho que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Muito legal, parabéns. Obrigado. Ricardo, hoje você é sócio do Valde, um dos escritórios mais respeitados do Brasil, em contencioso e arbitragem. Conte-nos um pouco como foi esse processo, como você chegou
né, dessa posição de sócio, como você trilhou o caminho da arbitragem? Isso já era presente na sua carreira desde a época de estágio, algo que surgiu depois? Enfim, conte-nos um pouco agora dessa trajetória profissional até a ascensão como sócio. Eu brinco, Sérgio, que a minha história profissional é um pouco peculiar, porque no próximo mês eu faço 15 anos de Valde, eu só trabalhei no Valde. Então, antes disso, eu me dediquei durante a faculdade, até o 3º ano, eu fui bolsista do CNPq, então eu fiz um projeto de pesquisa sobre direitos coletivos, tutela coletiva, estudava alemão, estudava francês, estudava inglês, e acabei me dedicando bastante à faculdade, então foi uma opção minha começar a trabalhar mais tarde. Só que na época eu comecei a trabalhar no meio do 4º ano só, bastante fora da curva, mas com muita inexperiência. Eu cheguei a trabalhar no Juizado Especial Civil da USP, da Sanfran, como conciliador, então eu já tinha um pouco desse meu interesse por meios, antigamente chamados meios alternativos de solução de controvérsias, né, hoje meios adequados. E eu tive uma forte inspiração no professor Carmona, que foi meu professor na graduação inteira e acabou virando meu orientador como bolsista do CNPq, depois como orientador de tese de laurea, como orientador do doutorado. Então, o foco mesmo, né, dos meios alternativos acabou permeando a minha experiência. Mas no escritório, curiosamente, eu iniciei na área tributária. Então, eu fiquei quase 3 anos no tributário do escritório. Depois, quando eu já tinha me decidido a ficar no processo civil, na arbitragem, eu fiz meu mestrado em processo, não fiz em tributário, na época eu trabalhava no tributário, migrei dentro do escritório, trabalhei direto com o professor Valde na parte consultiva, então eu fazia todos os pareceres para eles, e depois finalmente eu migrei para a equipe de arbitragem em 2015. Então eu brinco que eu trabalhei em 3 escritórios em um só, porque eu tive uma experiência muito vasta dentro do mesmo escritório. E, como eu disse anteriormente, no final acabou sendo um movimento natural. Eu saí para fazer meu LLM em arbitragem, já estava, né, focado em arbitragem, e, enfim, acabou vindo o convite para virar sócio no meu retorno ao Brasil em 2018, né, quando eu tinha 30 anos, e realmente foi uma experiência. Foi um desafio muito grande, porque eu era bem jovem, né, e com a responsabilidade de assumir a carteira de um escritório como o Valde. Lógico que eu tenho outros sócios que também me auxiliam na área, mas realmente é o que eu falei há pouco acerca também de como a gente cresce nas adversidades morando fora do país. Acho que é um paralelo interessante também quando te colocam desafios que você não estava esperando necessariamente. Então você é obrigado a crescer a forceps, e acho que foi isso que aconteceu. Eu sou muito grato pela oportunidade que me foi dada. Que legal, só aos seus 30 anos realmente deve ser um desafio muito grande. E muito interessante isso que você falou, que apesar de você ter feito estágio no Valde e ter ficado lá e ter se tornado sócio lá, você teve uma experiência de tributário, você teve experiência antes na faculdade, apesar de ter começado o estágio no 4º ano da faculdade. E, enfim, o seu mestrado é em processo civil e o seu doutorado é em arbitragem. Hoje você é sócio da área de arbitragem. E aí eu queria perguntar se você pode contar um pouquinho sobre os casos que você atua. Se hoje você está focado em arbitragem, quais são os temas que você costuma trabalhar, a área que você costuma trabalhar diretamente, se você ainda atua em contencioso civil, como é que funciona o seu dia a dia? Legal, Bárbara. Desde que eu era estagiário, uma frase que me marcou do professor Valde é que nunca ia ter monotonia no escritório. Foi a única promessa que ele me fez. E ele cumpre diariamente, diuturnamente, essa promessa, porque realmente a gama de casos que a gente atua lá no escritório é bastante eclética. Imagino que a experiência do Sérgio também seja bem, bem parecida, mas a minha prática hoje, eu diria que 85% do meu tempo é focado em arbitragem, 90% em demandas pré-arbitrais, nas arbitragens em si, pós-arbitrais também. Eu faço um pouco de consultivo e tem alguns casos mais residuais em contencioso. Então, hoje nós temos uma carteira de quase 30 arbitragens, várias delas contra entes públicos. Então foi um pouco do motivo da minha tese de doutorado tratar da arbitragem com a administração pública, né? Eu tenho um laboratório muito rico e muito vivo nas demandas em que eu atuo, então isso reflete nas próprias mudanças legislativas que a gente tem tido e que eu critiquei um pouco a forma como isso vem sendo feito nas arbitragens, digamos, regulatórias, que assim eu denominei.
Mas, ao mesmo tempo, nossa prática também envolve muitas arbitragens societárias, contratuais e setor de infraestrutura, mas, como eu disse, não tem um caso parecido com o outro, né? Algumas questões podem até se repetir, bastante arbitragem de engenharia, contratos de EPC, tem alguns casos grandes de construção de usina, de hidrelétrica, mas no frigir dos ovos é uma prática bastante diversa. Então, lido com os mais variados temas, arbitragens até coletivas, arbitragens bastante contratuais. Então, o espectro é bastante amplo. Muito legal. Ricardo, como sócio de um grande escritório, você está envolvido nas arbitragens mais importantes do país. Tem algum caso que seja emblemático para você ou que tenha te marcado em termos de experiência que você queira compartilhar? Olha, Sérgio, tem alguns, né? Acho que alguns casos marcam a nossa carreira. Teve uma disputa fruto de uma joint venture, uma disputa mais contratual, mas com nuances também tributárias. Foi bastante desafiador para criar a tese. A gente se debruçou em uma primeira arbitragem, desdobrou em uma segunda, e foi realmente um laboratório muito interessante para ganhar experiência justamente por tocar em temas que em tese não são arbitráveis, mas que a gente precisa do apoio de outras áreas. Então foram duas demandas bastante trabalhosas. E agora, nesses últimos 5 anos, com essas arbitragens envolvendo agências reguladoras, também tem uma experiência bastante enriquecedora, né? O primeiro caso em que houve condenação do ente público, nós cuidamos dessa arbitragem, eu posso falar porque ela é pública. Nós representamos uma concessionária chamada Petroenergia contra a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e estamos agora em fase de liquidação de sentença, e esse caso envolve de tudo, desde impugnação de árbitro por parte da agência, até agora anulatória que a agência ingressou na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, esse caso, até pelo ineditismo da tese, ele trata de uma questão de fraturamento hidráulico, que é uma prática de extração de gás natural controvertida fora do Brasil, mas é uma construção de tese que toca não só o direito administrativo, mas o direito público e também o direito privado. Então, são experiências, esses dois casos, eu diria, e ainda para crescer agora, está ainda no início, né, estamos envolvidos na arbitragem que é dos minoritários contra Americanas. É uma arbitragem que se pretende coletiva, então tem todos os desafios inerentes. Falando mais da temática de arbitragem coletiva, realmente é um tema que não diria que é novo, né, na nossa prática, mas ainda é um tema não regulamentado, não testado, por isso que isso gera, né, necessariamente uma série de reflexões, né, até como no âmbito da Câmara Portuguesa, aproveitando, nós editamos o até então único regulamento de arbitragem coletiva de câmaras brasileiras. A ideia realmente é que seja um ensaio, né, para discussões, suscitar reflexões, porque não se tem regulamentação, como eu disse, né, no direito positivo brasileiro da arbitragem de classe, e há uma série de controvérsias na doutrina, como todos nós sabemos, sobre o cabimento ou não da própria arbitragem de classe. Então, eu acho que são, até como você destacou, são casos de perfis muito altos e que envolvem muita responsabilidade. Então, assim, dentro das arbitragens que nós cuidamos, o menor valor envolvido é cerca de 50 milhões e atinge até mais de 5 bilhões. Então, vocês veem que é um espectro amplo, que eu falei, não só de temas, mas também de responsabilidade. Ricardo, acho que você expôs bastante a sua experiência, tanto nacional quanto internacional, como advogado contencioso, advogado de arbitragem. E aí, dessa vasta experiência que você teve até hoje, tem alguma lição específica que você tira, algo que você leva para o seu dia a dia, ou que você dá de conselho para os jovens advogados, ou alguém que está ingressando agora, tanto na arbitragem quanto na advocacia em geral? Eu vou dar uma resposta típica de advogado, com duas respostas, na verdade. Eu acho que elas estão interligadas, mas eu diria que resiliência e não desistir dos seus sonhos. Acho que uma coisa leva a outra, e quando a gente está iniciando na profissão, realmente a gente vai encontrar muitos percalços, é natural, a gente vai se ver envolto em meio a situações desconhecidas que vão dar insegurança, mas como eu disse antes, é nessas oportunidades que a gente cresce e se desenvolve. Então tenham paciência, vão e não desistam dos seus sonhos, por mais que o caminho seja tortuoso, tem que ter uma meta, e você tem que perseguir essa meta a todo custo. Muito legal, obrigada.
Ricardo, você falou bastante já da sua carreira como advogado. Estando inserido no mundo da arbitragem, a gente vê muitas vezes também advogados que atuam com os dois chapéus, né? Ora como advogado, ora como árbitro. Você tem experiência também como árbitro, já atuou, está atuando no momento. E qual a importância disso na sua visão do advogado também atuar como árbitro em termos de experiência profissional? Eu ainda não atuo como árbitro, recebi algumas indicações, mas por conflito eu não pude aceitar, mas é um projeto que eu tenho de a médio e longo prazo ter essa atuação também como árbitro, mas assim como desde mais jovem eu tenho essa percepção de que é fundamental um julgador, e aí eu amplio um pouco a minha fala para os juízes, ter a experiência também como advogado, conhecer o outro lado do balcão, porque um julgador que não conhece a prática, muitas das vezes acaba proferindo decisões sem pensar nas consequências para a vida daquela empresa ou daquela pessoa. Então eu acho que é bastante válido e recomendável que advogados, árbitros, né, que têm uma atuação pretérita, não necessariamente concomitante, sabemos a questão de conflito de interesses é algo que realmente acaba limitando a atuação com os dois chapéus, como você bem colocou, mas acho que uma experiência pretérita é bastante enriquecedora, até para dar experiência para o árbitro e pensar justamente quais são as consequências que aquela decisão pode ter, ou até mesmo para decidir uma medida cautelar solicitada pela parte. Então, acho que realmente só tem a agregar na formação do próprio árbitro essa bagagem como advogado. Legal. Ricardo, a gente viu que a sua experiência é muito vasta e notória, tanto na área acadêmica, né? Você é mestre e doutor, quanto como advogado no dia a dia e futuro árbitro, sem nenhuma dúvida. E aí, puxando um pouco essa ponta da área acadêmica, você acha que é importante para um advogado ter também essa visão acadêmica, atuar no mundo acadêmico? Com certeza, Bárbara. Eu não acho que é um pré-requisito, mas eu considero de extrema relevância na formação do profissional. Então, assim como eu acho interessante o árbitro ter tido uma experiência pretérita como advogado, a bagagem acadêmica vai dar o substrato, né, a formação acadêmica vai dar uma visão também bastante completa na formação de um profissional. Acho que em qualquer área que nós estejamos falando, e acho que a do advogado, que assume múltiplas facetas, é uma das que mais se destaca. Nós todos aqui atuamos não só como advogados, nós também atuamos como negociadores, nós conciliamos os próprios clientes entre si muitas das vezes, nós atuamos como mediadores também. Então, nossa atuação é diversa. E o profissional, para atender as necessidades do mercado hoje, não pode ser um profissional focado apenas no litígio. Eu acho que a bagagem acadêmica, com as diversas experiências que traz, vem agregar nesse sentido, a transformar o profissional focado numa área em um profissional mais completo. Então, por isso que eu acho que eu acabei enveredando muito por esse caminho, mas sempre foi algo que, desde o colégio, eu sempre fui muito dedicado aos estudos e isso acabou refletindo um pouco na minha carreira profissional. Então, não só como a bolsa de iniciação científica, o mestrado no Brasil, o mestrado fora, o doutorado, e eu sempre faço cursos de aperfeiçoamento. Acho que isso, para todos nós, advogados, é bastante recomendável até para se manter atualizado. Certamente. Ricardo, como você sabe, a vida de um advogado de uma grande banca de advocacia, como o seu caso, é sempre muito ocupada e sobra pouco tempo livre ou nenhum. E no seu caso, você mesmo, nessa vida super atribulada de sócio, tem uma carreira acadêmica destacada, né, como eu anunciei no início, fez um mestrado, doutorado, tem um LLM, tem outras experiências de intercâmbio, como você também colocou. Como é que você consegue equilibrar a sua vida profissional com essa vida acadêmica? Olha, Sérgio, eu agradeço a pergunta porque eu vou falar agora da minha outra paixão, que são os esportes. Para mim, há muitos anos, isso é um valor inegociável. Eu não abro mão na minha rotina de fazer exercício físico e desde criança eu já joguei futebol, nadei, joguei tênis, atualmente eu jogo squash, faço musculação, corro. Então, eu até minha esposa me critica por isso, mas eu faço esporte 7 vezes por semana e só não faço mais porque a semana só tem 7 dias. Então, para mim, o esporte é uma válvula de escape, é o que me dá equilíbrio,
E isso, até mesmo não só a prática dos esportes, mas realmente eu tenho uma paixão. E até se eu não fosse advogado, era o que eu gostaria de ser, era jornalista esportivo. Curiosamente, realmente é algo que mexe muito comigo, eu sou fã. Qual que é o esporte atual que você está fazendo? 7 dias na semana squash ou tem um outro? Squash e corrida. Então eu faço esses dois, mas sou apaixonado por tênis, eu tive que parar o tênis por uma lesão. Mas eu sou de viajar para ir acompanhar esportes e futebol, sou palmeirense e já viajo muitas vezes para ver torneios fora e tênis também é algo que é a minha outra paixão. Então já está com a passagem comprada para os Estados Unidos 2025 para ver o Palmeiras no Mundial. Com certeza. E vou para as Olimpíadas agora no final do mês para ver as finais de tênis também. Legal. Sensacional. Inclusive, excelente time. Discordo em parte, mas tudo bem. Agora falando um pouquinho da sua experiência internacional, infelizmente não sobre esportes, mas depois a gente quer saber das viagens. Você estudou na NYU e foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de lá. Qual a experiência no mestrado e nesse cargo? Se você puder dividir um pouquinho com a gente. E se você recomenda LLM para os advogados? Claro, Bárbara. Foi uma experiência complementar incrível, não só pelas atividades que eu desempenhei lá enquanto vice-presidente da associação, chama Brazilian Legal Society, e nós organizamos um congresso, né, em abril do ano em que eu estava terminando meu LLM. Levamos a ministra Ellen Grace, levei o professor Carmona, levamos algumas personalidades, Helena Landau também foi falar no nosso evento, trouxemos o ministro Cueva e eu fui o responsável por coordenar o painel de arbitragem, justamente porque eu fazia meu LLM, a NYU tem uma especialização em arbitragem, então foi um dos motivos pelos quais eu escolhi ir para a NYU, não só, eu também fui agraciado com uma bolsa integral, foi um fator bastante decisivo na minha escolha, mas eu não poderia recomendar mais fortemente fazer um LLM para quem pratica arbitragem, independentemente da faculdade. Não sou bairrista, acho que todas são incríveis e todas as pessoas que me procuram para pedir conselhos sobre fazer ou não fazer, eu sempre falo, façam, não tenho a menor hesitação em dizer isso, e em qualquer faculdade você vai ter uma experiência única e incrível, não existe faculdade melhor ou pior, existe a melhor faculdade para você. Então uma outra coisa que eu sempre falo é, não decidam apenas pensando no renome, ou no maior ou menor renome da faculdade. Decidam também com base na experiência pessoal que você quer ter. Então, a cidade onde você vai morar, eu acho que é um elemento muito importante também nesse processo de escolha. E voltando para a BLS, isso me abriu muitas portas, não só por fazer o evento naquela oportunidade, mas eu mantive um elo com a faculdade desde então. Então, desde que eu me formei anualmente com o professor Carmona, ele gostou tanto daquela experiência que nós organizamos em conjunto um congresso anual na NYU de arbitragem, nos primeiros anos com o apoio do Kansas CBC, e mais recentemente nós expandimos o evento, fazemos um seminário conjunto com Columbia, e ficou arquitetado um esquema bastante interessante em que nós revezamos as faculdades. Então, um ano é sediado na NYU, no ano seguinte em Columbia. Então, fica até o convite aqui para os nossos ouvintes. O evento desse ano vai ser realizado nos dias 11 e 12 de novembro na NYU. Então, o fato é que eu mantive esse elo acadêmico, eu fui, inclusive, pela bolsa que eu ganhei, eu fui mentorado pelo professor Franco Ferrari, que é o coordenador do programa de arbitragem da NYU, um dos grandes nomes de arbitragem internacional. Então, eu também tive esse privilégio de ter contato com ele, de ser orientado no meu paper de conclusão do LLM por ele, e ele realmente é um dos nossos keynote speakers do evento, junto com o professor George Berman, que é outro que dispensa apresentações. Então, o fato é que, independentemente da minha experiência pessoal, com certeza para você, para os nossos ouvintes, cada um vai ter o seu nicho de atuação e vai abrir muitas portas. Por isso que eu sempre falo, façam de tudo para ter essa experiência fora, que ela é muito enriquecedora. Espetacular. Muito obrigada. Ricardo, você acabou de mencionar, né, que você organiza um evento anual em Nova York, juntamente com o professor Carmona. Você atua também na Câmara de Comércio Internacional, CCI, no Clube Espanhol de Arbitragem, ou seja, você tem uma grande inserção nesse cenário internacional. E a pergunta é a seguinte, você atua em muitos casos de arbitragem internacional,
qual que é a relevância, na sua visão, desses fóruns de debates, né, que são feitos lá fora para a contribuição da carreira do advogado no ramo da arbitragem, independentemente se é uma arbitragem internacional ou nacional? Olha, Sérgio, sendo bem honesto, na verdade, na minha prática, eu diria que só uns 20% envolve arbitragem internacional. Mas isso não elide todos os fatores positivos que essa experiência, esse intercâmbio trouxeram para a minha carreira, para a minha prática. Como eu disse anteriormente, acho que foi um contínuo da minha vida, né, estudando num colégio com estrangeiro, passando na faculdade pelas experiências que eu tive fora do Brasil. Eu acho que esse intercâmbio de ideias, e agora não só em Nova York, desde o ano passado eu organizo um evento na Semana de Arbitragem de Paris pela Câmara Portuguesa. Então esse ano nós fizemos um evento debatendo, fazendo um diálogo entre arbitragem comercial e arbitragem de investimento. E do Clube Espanhol de Arbitragem tive a oportunidade de conhecer lusófonos e espanhóis também, advogados, professores, árbitros. E isso tudo traz muita bagagem para a gente, até mesmo para refletir na nossa própria prática de arbitragem. Então tem questões, como você bem sabe, que nós muitas das vezes importamos, né, para as arbitragens domésticas. Então, por exemplo, a prática de utilização de depoimentos escritos, que é uma sistemática utilizada em arbitragem internacional, mas em muitos casos nossos nós estamos utilizando isso com a concordância da outra parte. Dependendo do caso, é uma prática que pode, né, apesar de não ser da nossa tradição, ela pode ser útil. O Red Front Schedule para a troca de apresentação de documentos também é uma prática que vem de fora, mas nós vamos incorporando. Então, todas as experiências que nós pudermos trazer, e isso realmente envolve a troca, né? A troca, isso envolve você estar fora, você conhecer outras pessoas, você ampliar sua gama de relacionamentos. Acho que isso só tem a agregar, como eu disse, na formação de um advogado ou uma advogada que tem que ser multifacetado, eclético e multidisciplinar. Não existe um advogado não existe um samba de uma nota só para o advogado moderno. Perfeito, né? Super importante não ficar restrito aqui ao Brasil e expandir o horizonte também nesses fóruns internacionais. Com certeza. Ricardo, você claramente teve uma experiência muito completa. A sua experiência acadêmica, a sua experiência como advogada, né, como a gente já falou aqui, atuando nacional, internacionalmente, é espetacular. Você conseguiu fazer o melhor e extrair o melhor de todas as oportunidades e continua fazendo isso mesmo, por exemplo, já tendo se formado na NYU, continua fazendo isso mesmo já sendo sócio de um escritório tão renomado. E aí vem uma pergunta um pouco mais pessoal. Como que você consegue equilibrar a sua vida pessoal e profissional? Como você equilibra o seu hobby e todos os trabalhos que você faz atualmente? Olha, Bárbara, é um desafio. Como você colocou, acho que todos nós temos muitos afazeres fora do escritório. E assim como eu disse que é um valor inegociável para mim manter a prática de esportes como realmente uma válvula de escape, que é assim definir, acho que você tem que necessariamente equilibrar a sua vida pessoal. Eu me casei ano passado, ao mesmo tempo em que eu estava para terminar meu doutorado, então foi um desafio enorme conciliar a organização de casamento com conclusão do trabalho, da tese de doutorado, a defesa que foi no início desse ano. Mas a recomendação que eu dou não existe uma pessoa completa se ela não olha para a saúde mental. Saúde mental não é um tema da moda, é um tema que é presente e veio para ficar, e acho que todo mundo precisa olhar para dentro de si e ter a sua válvula de escape. A minha é o esporte, a sua pode ser a leitura, pode ser a yoga, pode ser a meditação. Cada um tem que achar aquilo que lhe traz paz de espírito. Então, eu sou totalmente avesso à ideia de que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo. O trabalho tem que ser um meio para você atingir um objetivo. E é fundamental que se concilie a vida pessoal com a vida profissional. Pelo menos esse é um valor, é um outro valor para mim que é inegociável. A gente tem que achar tempo para nós mesmos, para cuidarmos do nosso corpo, da nossa cabeça, independentemente da forma que a pessoa escolha. Sem dúvida. Parabéns pelo casamento e pelo doutorado e por ter conciliado ambos. E excelentes conselhos. Os frutos das conquistas são recompensadores, né, Ricardo? Vale a pena. Agora vamos falar um pouco mais do Ricardo, né? Enquanto pessoa, não tanto o Ricardo advogado, sócio do Valde. Se você não tivesse feito direito, tem alguma outra carreira que você teria seguido?
Olha, é curioso que quando eu fui prestar o vestibular da FUVEST, até o último momento eu estava inscrito para fazer engenharia de produção. Mudei na última hora para o direito justamente pelos motivos que eu comentei antes, ou seja, acho que tinha mais a ver com a minha personalidade, com meus interesses. Mas a paixão pelos esportes é algo que isso permeia a minha vida toda, então eu sempre tive vontade de ser jornalista esportivo. Então, um dos meus sonhos seria fazer cobertura dos grandes eventos de Champions League, de cobrir os grandes lãs de tênis. Então, a carreira do jornalismo esportivo é algo que sempre me fez brilhar os olhos, embora a gente saiba que é bastante diferente da nossa profissão. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que se eu não fosse advogado, eu tentaria seguir como jornalista esportivo. Eu me identifico muito com você em relação à corrida. Acaba sendo bastante um escape também. Mas eu também gosto muito de ler. Eu sou apaixonada por livros. E aí eu queria saber se tem algum livro que você recomenda, algum livro que te marcou durante a sua trajetória, ou algum livro recente que você leu e que você gostaria de indicar. Olha, eu não posso deixar de falar, já que eu sou tão apaixonado por esportes, um dos meus ídolos é o Roger Federer. E a biografia dele, muito embora possa parecer uma biografia de tênis, mas ela traz tantas lições sobre a própria transformação dele. Então, para quem não conhece, ele é um dos maiores tenistas da história, para alguns o maior da história, e ele é suíço, e o suíço sempre tem aquela fleura de tranquilidade, de resiliência, de controle de emoções. E o mais curioso de ver e entender um pouco mais da trajetória dele, como ele migrou ele era um jovem tenista bastante irritado, ele quebrava a raquete, ele se descontrolava, e ele teve que lidar com a morte de um treinador dele, fez mudar completamente a carreira dele. E ainda no mundo do tênis, do meu outro ídolo é o Guga, né? O Gustavo Kirten, nosso Guga. A biografia dele também é algo que me marcou muito, porque quem não conhece, ele tinha um irmão especial, ele perdeu o pai muito jovem, então ele teve que superar muita coisa, ainda mais num país como o Brasil, em que o tênis ainda é bastante negligenciado, e os tenistas que se destacam aqui é muito mais por sangue, suor e lágrimas próprias do que por investimento, que lamentavelmente é um esporte que não tem o investimento que deveria ter. Mas eu extraio dessas biografias lições de caráter, de personalidade, um pouco do que eu falei antes, de resiliência e de perseguir seus objetivos. Esse tipo de profissional, que são excelentes e são gênios naquilo que fizeram, mostram como a gente deve incorporar esse tipo de valor na nossa prática de advocacia. Não pode perder a essência. Por mais que nós tenhamos que defender teses em relação às quais nós não necessariamente acreditamos, tem que ter algum limite, até mesmo de ética, de moral, e por isso que eu levo também para a minha prática. Eu não gosto de advocacia predatória, não gosto de advocacia de baixo nível. Eu acho que a gente tem que manter a cordialidade, somos todos colegas, e sem perder o foco naquilo que realmente importa. Excelente, gostei muito das dicas dos livros, e o que você falou agora eu assino embaixo. Acho que a gente tem que conhecer nosso limite. Eu li a biografia do Guga, e realmente é muito interessante, muito inspiradora, né? E já que você gosta muito de tênis, Djokovic ou Nadal? Nadal. Djokovic não gosta. E qual é o seu palpite para o Wimbledon, que se encerra daqui a pouco? Eu vou torcer para o Alcaraz, mas capaz do Djokovic ganhar de novo. Até gravado, a gente vai saber se você é pé quente. Se a entrevista for ao ar, a gente já vai ter o resultado. E sobre filmes, Ricardo, você gosta de assistir filmes, ou atualmente, né, tem sido mais séries do que filme, a mania geral? Tem algum filme que você recomendaria, ou uma série que você assistiu recentemente que é interessante? Eu estou na maioria de preferir séries, mas não deixo de assistir filmes. Eu sou bastante cinéfilo, adoro séries, adoro filmes. Acho que um dos filmes que me marcou, deve ter uns 2 anos, foi o 1985, sobre a Revolução lá na Argentina, com o Ricardo Darín. Foi um filme, acho que é brilhante. É uma realidade dura, cruel, mas é importante para abrir os olhos, e até no contexto que nós, lamentavelmente, vivemos até 2 anos atrás, de alguns resquícios e defensores de ditadura, serve para abrir nossos olhos do que não pode jamais ser repetido no Brasil. É um filme espetacular, eu recomendo que assistam para aqueles que não viram. E um outro que eu vi recentemente também que me marcou muito é o Anatomia de uma Queda. Foi um dos indicados ao Oscar do ano passado.
E a própria enredo, a construção da narrativa é algo que tem questão de julgamento. Então, o filme tem um julgamento, né, na corte, então isso se acompanha os depoimentos de experts, os depoimentos da parte. Então, filmes que tenham esse tipo de temática também me atraem, acho que é inerente um pouco à nossa profissão. Então, são esses dois que eu ficaria como sugestões. Ótimo. O Ricardo Darín, aliás, assim, ator e diretor, é excelente, né? A filmografia inteira Todos dele é dele recomendável. Não tem um filme ruim que ele faz. O Segredo dos Seus Olhos dele, não a versão americana que foi feita depois, é um dos melhores filmes que eu já assisti. É maravilhoso. Vou assistir. E de série, uma dos que mais me marcou, bastante sensível, é This Is Us. Não sei se vocês já assistiram. Eu ainda não assisti, mas já ouvi falar muito bem. É uma série muito emocionante, de os percalços dentro de uma família que se quer muito, mas que lida com a morte do patriarca e todas as dificuldades dos filhos. Enfim, é uma série muito sensível e que é impossível que alguém não se identifique com algum aspecto dessa série. Então, realmente eu recomendo. E recomendo que você deixe uma caixa de lenços ao lado também do sofá. Eu assisti a This Is Us, mas eu parei justamente nessa parte da morte do patriarca. Me deixou muito triste, eu decidi não seguir com a série, precisava de alguma coisa um pouco mais alegre. Agora, para fechar, voltando um pouquinho para arbitragem, se você pudesse levar uma pessoa para jantar do mundo da arbitragem, quem você escolheria e para onde você levaria? Pergunta difícil, tem algumas possíveis respostas, mas acho que no mundo da arbitragem, o Gary Bourne, acho que é um dos maiores expoentes, né, inequivocamente. Gostaria muito de trocar ideias, pensar, aprender um pouco de como ele enxerga a arbitragem hoje e a transformação nesses últimos anos. Seria muito, muito interessante ver o ponto de vista dele. E acho que fora da arbitragem, desculpa chover no molhado, mas seria o Federer, obviamente. Realmente é um ícone para mim e seria realmente um sonho poder trocar uma ideia com ele pessoalmente, num almoço, num café, enfim. Seriam essas duas pessoas. E qual restaurante? No Brasil ou fora? Ixi, tem muitas opções, Sérgio, aí você me pegou. A gente está pegando dica de filme, livro, agora restaurante. Que bom que fica gravado, depois a gente pode só anotar. Exatamente. Na verdade tem um restaurante que eu fui na minha lua de mel, e ele é maravilhoso em Dubai, chama Orfali Brothers, eu levaria lá. Eu sei que o Federer tem residência em Dubai, pelo menos tinha quando ele jogava, então seria a minha escolha. Fica perto para ele. Mais fácil ele aceitar o convite. Exatamente. Tá bom, acho que estamos encerrando a entrevista. Bárbara, se quiser fazer o encerramento. Ricardo, muito obrigada por ter se disponibilizado a vir aqui e ter trazido tantos ensinamentos, tanto da vida profissional quanto pessoal, e agradecer o Sérgio também por estar aqui conosco. É uma honra estar sentado a essa mesa com vocês, e agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui, e convidar aqueles que tiverem interesse em fazer parte da comissão de arbitragem, tiver sugestão de entrevista, perguntas, a gente vai adorar interagir com todos. Muito obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Ricardo. Foi uma honra, um prazer ter você aqui conosco nesse programa de entrevistas. E até a próxima. Agradeço aos ouvintes também. Eu que agradeço, Bárbara, Sérgio. Foi um prazer enorme estar aqui e dividir um pouquinho da minha experiência. Acho que cada um tem a sua própria, mas o importante é que as pessoas peguem aquilo que elas acham interessante, e a minha ideia é isso. Estou sempre à disposição para trocar experiências, trocar ideias, e parabenizar vocês pelo trabalho. E é um orgulho ser vice-presidente da comissão. E reitero também o convite a todos que queiram aderir à nossa comissão. Tem muitos eventos e oportunidades para aqueles que já têm alguma atuação na prática, mas aqueles que desejam ter um enfoque um pouco maior. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado.